A paz, gente, boa noite, tudo bem com você? Vou esperar a rede social chamar, avisar que nós estamos online para a gente começar a falar do nosso tema de hoje, tá? Aí começou a avisar agora, vamos entrando, vamos lá, cadê? Tem que desligar aqui o som. Oi, Sandra, já vou te chamar, já, cadê? Ui. Já mandei o convite, vamos ver se a Sandra conseguiu ali. Vai conseguir entrar direitinho. Ok, já. Oi! Olá, Bom minha dia, amiga. como você Bom tá? dia. Graças a Deus, tudo bem? Tudo jóia, como você tá? Boa noite, Bem, pessoal. se de vez em quando aparecer uma tossezinha aí, você sabe que tá normal, tá bom? Então tá bom. Mas tá bem? Sim, graças a Deus, tudo em ordem. Então tá bom. Bem, gente, então primeiramente, para quem não conhece, é a Sandra que vai estar falando com a gente. Ela vai se apresentar um pouquinho da formação dela, para as pessoas que estão entrando entenderem o que ela trabalha. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da natação para melhor desenvolvimento infantil. Não só desenvolvimento infantil, mas também em relação para a saúde, que acaba sendo muito importante para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que às vezes tem receio, às vezes, até de colocar o filho na natação, né? E ainda mais. Então, e que idade que é legal colocar também, que isso é legal, você também está falando. Então, a gente vai estar conversando sobre isso aos pouquinhos, você vai informando as pessoas. E depois a gente vai falar também sobre essa prevenção em relação ao afogamento, que aqui no Japão é o mês de agosto, já foi o feriado, mas geralmente aqui é onde acontece o maior número de afogamentos aqui no Japão, tanto em praia quanto no rio, piscina. Então é legal você estar dando as suas dicas aí que você já faz essa informação e aí você trazer para a gente também. Tá bom, Sandra? Então se Legal, cara. apresenta, minha querida, e seja bem-vinda. E muito obrigada por você estar aqui, viu? Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez, Kátia. Muito gostoso a gente estar podendo aí compartilhar essas informações e poder contribuir no que for possível, né? Então, muito Bom, obrigada. eu me formei, né, na graduação de Educação Física. Antes disso, eu também fui nadadora, então isso foi um dos motivos também de seguir a carreira, né, dentro da educação física, que eu gostava muito de lidar com o ser humano já desde criança, então foi o caminho encontrado. E aí, em seguida também, eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade, ou seja, são 39 anos trabalhando aí com a natação de bebês infantil e vivendo o mundo aí da natação. Tive uma academia durante 25 anos também, né? E, enfim, um trabalho longo aí de 39 anos. Nossa, e outra coisa, né? Deixa eu avisar também que a gente se conheceu em congressos, né? Dando cursos. E claro, Sim, né? Dali a gente foi tendo uma amizade e eu fui acompanhando também o serviço, o trabalho da Sandra, porque aqui no Japão, na verdade, já tem a natação assim que as mães colocam bastante, mas ainda tem alguns receios. Então, como que você também já trabalha também com deficientes, eu vou pedir para você também estar abordando, lembrando agora, para também estar abordando isso em relação da natação, que é muito importante também. Bem, eu também já nadei, já dei aula de natação, comecei dando aula de natação, trabalhei já com natação para bebês, natação para deficientes, já trabalhei em relação também para adultos, mas não foi, não, eu trabalhei até aquela história, né? Até a faculdade, sabe aquela coisa, vou pagar a faculdade, tal, e depois foi criando outros caminhos. Mas acho que para certo. quem nada, creio que é a primeira opção, né? Mas que é mais até mais cômoda para gente que já sabe nadar, que já lidou, fica mais fácil até para você conseguir trabalho, emprego na área, né? Sim, sem dúvida, né? E Então, o que eu fico feliz também é que dentro desse período todo, né, como você abordou dos nossos cursos, das nossas palestras, né, nós apresentamos o nosso trabalho também em 12 países,
tá? Representando o Brasil, levando todo esse trabalho que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. E aí a gente fundou para isso o INAT, que é o Instituto de Natação Infantil, aonde tem bastante informação que o pessoal pode entrar também e depois baixar essas informações gratuitamente, tá bom? Bom, a gente vai ressaltar no final também, porque tem muita gente que ainda está chegando do serviço, então vai dar uma atrasadinha. Então aí a gente vai estar repetindo isso no final para as pessoas estarem podendo absorver todas as informações também, tá? Legal, Kátia. Me fala, como que a natação pode auxiliar nesse desenvolvimento infantil, já que você já está com 39 anos na área e simplesmente... Quanto tempo tem de NAT que você falou? Agora, por causa da 12 anos praticamente, 12 né? anos de NAT, então, também. Sim. Então, já um trabalho já consolidado em relação à natação infantil. Então, por isso, nada melhor do que uma especialista para falar dessas informações para a população que está aqui. Minha população é latina, não só de brasileiros, como peruanos, colombianos. Na verdade, a gente tem vietnamita também, mas são poucas pessoas que às vezes entendem o português. Então, já para as pessoas estarem sabendo um pouquinho, né? Então, recebendo mais informação para quem tem filhos, como que isso pode melhorar para os seus filhos colocando na aula de natação. Ok. Então, assim, é importante a gente sempre lembrar que a gente já sabe dos benefícios que a natação proporciona para a saúde da criança, né? Na parte respiratória, na parte corporal dela, do desenvolvimento esquelético muscular. Então, assim, isso é bem visível, que todo mundo fala, né? Agora, o que deixou a gente mais feliz ainda foi uma pesquisa feita na Austrália durante 4 anos com 7.000 crianças. E essa pesquisa, ela foi apresentada em 2013, publicada, né, em 2013, aonde mostrou todos esses benefícios que a criança que fez a natação para bebês, como que ela estava na pré-escola. E o mais legal dessa pesquisa é que quem fez foi o Departamento de Educação da Universidade de Griffith, na Austrália. Então, ou seja, exatamente para que não tivesse interferências, né? Para que ela fosse realmente fidedigna, no sentido de mostrar se realmente teria benefícios, não só na questão da saúde da criança, mas na questão educacional também. E aí os resultados foram, assim, fantásticos, porque mostrou que melhorou não só a parte, então, de motora, de saúde da criança, mas a parte de equilíbrio, que influencia totalmente no processo de alfabetização da criança, né? Melhorou a habilidade dela de linguística, de comunicação, melhorou a parte dela também de cognição e visomotora. Então, ou seja... Isso tudo já nessa pesquisa já deu todos esses resultados, então. E aí, Exato. já que você está falando da pesquisa, só me lembra com quantos anos um bebê pode começar a fazer a natação? Quantos anos, então, meses? Hoje, no mundo, isso é bem diversificado, né? Por quê? Porque vai depender também das condições desse ambiente de trabalho. Então, hoje, muita gente, já o bebê nasce, cai o cordão umbilical, ele já vai para a piscina. Outros são com 3 meses, outros com 6 meses, e cada um vai ter a sua justificativa, né? Então, por exemplo, a partir do momento que cai esse cordão umbilical, se esse bebê já está em condição total de saúde dele, está do tamanho adequado, no peso adequado, ele pode ir para uma atividade. Se esse bebê não está com esse peso e essa altura adequada, e o ideal é que ele realmente espere, né, para que fique adequado para ir. Então, isso ainda é controverso na cabeça de alguns ainda, tá? Porque muitos pais têm medo, alguns pediatras também às vezes não são a favor. Hoje a gente já tem uma grande maioria a favor, mostrando os benefícios, né? Mas é importante essa qualidade dessa água, a temperatura dessa água estar adequada para receber esse bebê. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar a partir dos 3 meses, que é onde ele já fortaleceu a cervical, e aí para você manusear esse bebê na piscina é mais tranquilo, e é onde ele também vai ter respostas de interação maior, né? Antes disso, você pode trabalhar no banho também. Até que você colocou aqui, eu tenho que lembrar de um detalhe. Aqui, eu não sei como que está no Brasil, mas aqui o parto humanizado está bem forte, né? E tem muito, e aqui no Japão, na verdade, todos os apartamentos, todas as casas têm um ofurô,
Que aí, lógico, Ótimo. no Brasil não é a mesma coisa. E tem moças que às vezes têm parto em casa, já teve casos de brasileiras aqui que fizeram parto em casa e usaram o furô. Então o bebê já saiu dentro da água, sabe assim, aquela coisa? Exato. E tem as Uhum. cartas nas casas de parto, onde a mãe também vai se adaptar melhor para parir. Então, para Isso. você ter essa noção que aqui no Japão tem uma coisinha boa, que é esse detalhe do furô para natação, que a criança já às vezes sai dentro do furô. Tem muitas mães, tem teve até uma moça que compartilhou que uma moça em Okinawa fez o parto no mar. Sim. No Uau. mar, ali em Okinawa, e fez, e tirou foto, e publicou tudo. Então, para você ver que bacana também, né? Ter esse detalhe. Então, aqui no Japão tem algumas coisinhas que às vezes a gente fala, mas tem algumas coisas que em contrapartida são muito bacanas por causa já da cultura, que todas as casas têm o furô. Até a pessoa do apartamento mais, como que eu vou falar, mais econômico tem o furô, sabe? Tem um furozinho lá para a pessoa utilizar. Então, tem essa facilidade para quem quer já preparar um parto humanizado e ter o parto na água também, acaba facilitando aqui no Japão. Então, só lembrando, por isso que eu falei, deixa eu até colocar ali também do bebê, como que é a natação para as mães também que estarem vendo essa live, já ter uma informação para ela começar a preparar a cabeça, olha, tem essa possibilidade. Então, você falando desse estudo, eu creio que fica muito bacana para as pessoas também começarem a... olha, que bacana, sabe? Dá para fazer isso com o meu bebê. Obrigado, viu, Sandra, por Sim. compartilhar essa informação. Imagina, no Brasil vem crescendo bastante esse parto humanizado, né? E normalmente, como nas casas não tem o ofurô, mas hoje já tem um baldinho, né, específico para isso, onde se faz esse ofurô com a criança também. Então, isso hoje em dia já está bastante difundido aqui também, o pessoal vem colocando, porque viu os benefícios desse banho, né? Os 3 tipos de banho, tanto o ofurô, quanto o banho no chuveiro com os pais, e o banho da banheira, que é muito importante, porque aí o bebê fica na posição deitadinho e ele dá continuidade ao processo depois na piscina. Porque se a gente deixa de dar esse banho deitado, a criança desacostuma com essa água no ouvidinho, né, nesta posição, e essa posição ela é importante futuramente para contribuir para a sobrevivência que a gente vai estar falando também. Tá, bacana, tá vendo? Olha, as coisas foram ligando, então, para aumentar a informação. Obrigada, viu, Sandra? Exato. E no Legal. desenvolvimento, continua, desculpa, te cortei. E no desenvolvimento também, que você estava comentando. Então, o legal dessa pesquisa, então, é que mostra isso, né? Que a criança ela não vai estar sendo só melhor desenvolvida nos aspectos da saúde dela e físico, mas sim na questão cognitiva dela, na linguagem, né? Então, se isso está comprovado cientificamente agora, é mais uma força para a gente entender a importância não só da natação, mas do movimento, da atividade física para a criança. A natação, particularmente, ela tem um benefício maior, né? Que é o meio líquido, né? Que isso proporciona com que você possa colocar, como a gente está falando, desde o bebezinho, né? Desde o momento que ele nasce. Então, Sim. essa é a grande vantagem da natação no sentido em relação às outras atividades. Então, isso vem contribuir para todo esse desenvolvimento. Além desse ambiente quentinho da água também, que aproxima muito a relação dos pais e do filho. Né? No momento hoje de tanta correria de trabalho, num dia desgastante, né? Então, realmente a água, ela vai proporcionar esse aumento desse contato da relação dos pais e dos filhos e até um momento de desestresse para os próprios pais, né? Então, eu acho que é mais um benefício aí que a gente vê em todo esse desenvolvimento, tanto da criança como da família em si. Sim, sim, bacana, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, Sandra. Se a criança, exemplo, né? Que nem aqui, lógico, aqui no Japão eles vão querer colocar. Aqui tem muitas crianças que começam a entrar na natação por causa dos problemas respiratórios, que, lógico, acho que a maioria vai para isso, né? Dos problemas respiratórios. Mas tem algum, que nem, lógico, ela pode começar de bebê, mas tem alguma idade que ela pode começar, que às vezes é bom a mãe já pensar em colocar antes da criança, de repente, não ter mais medo, ou ter mais receio, alguma coisa assim? Você indica alguma coisa em relação da idade apropriada para a criança desenvolver melhor? Ou mais fácil para ela se adaptar dentro da água? Porque tem mãe que às vezes Então, tem medo, né?
O que acontece é assim, a criança após os 2 aninhos de idade, ela vai ter começando a ter a noção do medo. Até os 2, pode ver que a criança se atira em tudo e faz tudo. A partir dos 2 aninhos, ela vai, como ela já começa a ter noção, né, desse mundo em volta dela, do que ela já experimentou o que acontece ou não, ela vai ter mais receio. Então, se essa relação com a água não vem boa desde o banho, a partir daí vai ser mais difícil, né? A criança vai ter mais dificuldade, vai demorar mais para se adaptar e mais para ela conseguir os resultados de uma sobrevivência também. Porque é importante a gente lembrar que a natação, ela, além dela proporcionar todos esses benefícios para o desenvolvimento da criança, vem com a questão também de ajuda na segurança aquática. Como você mesmo falou, agora em agosto é o mês, né, que é o calor, então muita gente vai para a água. Então, se a criança começa antes dos 2 anos, quando ela tiver com 2 anos e meio, praticamente, ela já vai ter uma sobrevivência de cair na piscina e conseguir voltar. Então, essa idade é uma idade muito importante, até porque o cérebro da criança até os 2 aninhos se desenvolve 75% do tamanho de um adulto. Então, olha a importância dela estar fazendo atividade, né, sendo estimulada até os 2 anos de idade. E independente se ela tem o problema respiratório ou não, mas se ela tem o problema respiratório, vai ser mais importante ainda, porque até a função pulmonar dela vai melhorar. Porque quando você faz um movimento e quando você expira dentro da água, você solta o ar dentro da água, você tem a resistência da água. Então, isso faz com que aumente mais o fortalecimento dessa musculatura pulmonar, da musculatura das costas, do peitoral. Então, todo esse fortalecimento vai contribuir para essa criança que tem problema respiratório, né? E normalmente ela tem uma dificuldade de expirar, de soltar o arzinho. E também isso leva a um problema postural, né? Então, ou seja, os ombros vão para frente, ela acaba ficando com uma hipercifótica. Então, assim, se ela faz a atividade, vai ter essa contribuição. Vai estar fortalecimento, vai estar abrindo essa caixa torácica, né? Dessa respiração dela. Então, ou seja, o quanto antes ela começar, os benefícios vão ser maiores. Até porque se ela começa mais tarde e ela tem esse problema, principalmente às vezes severo de asma, né? Esse comprometimento dela não conseguir expirar, fazer a inspiração e a expiração certinho, ela fica sempre numa posição muito contraída, vai fazer com que ela tenha acentuação dessa parte postural. Então, ou seja, vai estar também prejudicando a questão músculo-esquelética dela que a gente falou, né? Então, quanto antes ela iniciar, os benefícios vão ser grandes para ela, não só no desenvolvimento que a gente já falou, cognitivo, linguístico, né? Motor, mas também na questão dela, dessa saúde, desse problema respiratório. Sim, e deixa eu até colocar, não sei como aí, se vocês colocam, se na sua academia, como que, ou nas aulas, como que funcionam, se as crianças fazem aulas com crianças com deficiência junto ou é uma aula separada? Porque na época que até que eu trabalhava, eu colocava as crianças tudo junto na piscina, porque eu que dava aula, eu que dava aula para deficientes, eu falava, tem que socializar, entende? Como que está aí no Brasil agora, né? Porque faz muitos anos que eu também saí da natação, mas como que está em relação da natação, né? Para também dessa parte social, para deficientes, como que está? Como que funciona? Então, hoje a gente teve um avanço muito grande nessa parte de crianças com deficiência na informação, né? E principalmente na disseminação da informação. Foram vários palestrantes agora, principalmente a pandemia, muitas palestras online, muitos cursos, e continua tendo, que vem reforçando a importância dessa inclusão da criança. Agora, lógico, é muito importante a gente entender também que quando você fala de uma criança com deficiência, existe em algumas deficiências o grau, né, ou o suporte que ela necessita, tá, de auxílio para ela realmente estar num trabalho de inclusão. Então, assim, a grande maioria, se ela tem condição, ela vai estar no grupo com as crianças sem a deficiência, mas se a gente observar, se for feita uma avaliação, que seria o ideal, na hora que a criança entra, ver como que ela está, né, nas necessidades que ela está precisando e na questão de comportamento e emocional dela, como que ela se relaciona com o outro, como que ela espera, porque a gente tem que sempre lembrar que na água não é só a questão da atividade, mas é uma questão que a gente falou de sobrevivência, de afogamento. Se você está com um grupo, né, de crianças lá, e aí vem uma criança com deficiência, e essa criança não tem a capacidade de compreender que ela tem que esperar,
né, de que tem os outros, que existem esses outros, essa criança às vezes não pode inicialmente entrar no grupo direto. Tem que se fazer um trabalho individual para ela compreender isso, para a gente ver se ela vai conseguir compreender isso, esse esperar, né? E depois ela entra no grupo sozinha. Agora, se ela realmente não tiver essa condição, por exemplo, um autismo um TEA de suporte 3, né, que é bem severo, então isso às vezes a criança não tem condição de estar no grupo, mas às vezes com um profissional separado e ela entrando no grupo, às vezes é possível. Então, por isso que essa flexibilidade é muito importante e essa análise, né, do profissional que está trabalhando ser feita. Não é simplesmente a inclusão pela inclusão, porque senão, às vezes, alguns profissionais sérios aqui da área têm até falado de que chama-se de uma inclusão selvagem, ou seja, não adequada, porque aí você acaba não atendendo nem a criança com a deficiência e nem a criança sem a deficiência. E você prejudica os dois, né? Porque você não vai fazer o trabalho adequado nem para um nem para outro. Então, isso é muito, muito importante, o profissional que vai trabalhar saber dessas condições. Mas não só o profissional, que como você está falando aqui, para os pais que estão escutando, também é importante, porque na verdade a gente tem que educar os pais. Então acaba sendo interessante essa informação também. Porque eu só comentei dessa inclusão, porque sim, muitas pessoas, somente para criança, na época que eu dava aula, na verdade eu sempre falo que às vezes o problema não é criança, né? São os pais. E eu falo que o síndrome de Down é uma coisa que é tão comum, já era comum na época, mas é tão comum a gente ter na nossa convivência. E na minha época tinha muitas crianças que às vezes fazia a primeira aula, a segunda aula, não chegava perto. Por quê? Porque a mãe brigou que não é para chegar perto, porque senão você vai pegar a doença. Entende? Então, só comentando aqui, porque a gente aqui tem alguns clientes que têm filhos síndrome de Down para entender que não é uma doença que você pode colocar, ainda mais no síndrome de Down, dá para colocar numa aula, né? De uma aula de natação. Lógico, o professor tem que saber trabalhar também, é claro, né? Porque se tiver muitas crianças, depende, como você falou, se não tiver uma avaliação fica complicado. Mas é também interessante para os pais escutarem isso, sabe? De tanto tentar um local que tem uma inclusão e também um local que o filho se sinta bem, mas que ele possa fazer. Porque vai auxiliar muito o síndrome de Down na água, né? Bem, eu falo porque eu tenho a minha que eu sou bem... ela já deve estar com uns 30 e poucos, ela fez até um livrinho, até esqueci de pegar. Ela fez um livro recentemente contando da história dela, entende? E ela pegou e mandou um livro que falou: olha, professora, olha que legal que eu escrevi, eu mostrei que eu ganho medalha ainda, entende? Então isso é muito bacana, né? Então eu falo que os especiais são especiais mesmo, né? As crianças com necessidades especiais. E as pessoas que estão aqui no Japão, que às vezes não tem tanta informação que dá para você trabalhar com essas crianças, justamente é esse objetivo que eu queria que você trouxesse para as pessoas. É lógico, a gente está no Japão, que tem a barreira da língua, que tem a cultura, mas mesmo assim, para ela saber que ela vai poder colocar o filho dela, às vezes, numa academia, é só ela buscar um profissional mais qualificado, que atenda, para ela conseguir saber que ela pode colocar a filha dela também numa natação, o filho, que dá para trabalhar em relação nas atividades como qualquer outra criança, né? Então, só sim, essa fala sua é bem importante, né? Porque se o pai compreende o trabalho, compreende as necessidades, as dificuldades do profissional também, do ambiente, fica mais fácil essa comunicação, né? E se o pai realmente não entende isso, existe essa falha nesse caminho aí, e às vezes isso prejudica. Então, por isso que é importante também, eu acho que principalmente quem recepciona esse pai está explicando isso, que é o que eu explicava muito para eles, né, quando as pessoas me procuram, e eu explico muito essa questão de que a gente está lidando com um ambiente diferenciado, que é a água, né, e esse ambiente envolve a vida dele, né, é diferente de uma sala de aula onde ele tem um espaço que ele fica livre, que ele tem o tempo dele, que é mais fácil de você trabalhar.
né? E ele está lá também, por exemplo, na escola, todos os dias, ou 3 vezes por semana, e na natação, às vezes, ele vem uma vez só na semana. E quando ele chega lá, ele chega extremamente empolgado, querendo, né, pular já na piscina, né? E aí, para Sim. você parar, você vai parar essa vontade toda. Mas tem que controlar essa excitação, né, da criança. Sim. Exato. Então, esse jogo de cintura é muito importante entender, né? Os pais entenderem, e aí, se isso tem essa retroalimentação aí dos dois lados, né? Então, isso fica mais fácil de trabalhar, e principalmente esse trabalho com qualidade que a gente está falando, né? E aí entender que, por exemplo, no caso do Down, né, do T21, o que acontece? Ele tem toda uma questão muscular que a natação vai ajudar muito, né, na questão da hipotonia que ele tem, na questão da fala também, porque quando você faz o movimento, você tem as cadeias musculares, que vai da boca até os pés, né? E aí, quando você, então, tem essa movimentação corporal toda, você está contribuindo para a fala. Tanto é que na pesquisa mostrou a melhoria das habilidades linguísticas que a gente já falou, né? Tanto oral como de comunicação. Então, é isso que as evidências científicas já mostram tudo isso, né? Então, a natação, ela vai contribuir tanto para essa criança que não tem a deficiência e mais ainda para a criança que tem a deficiência, né? Porque a água, ela possibilita que ele também realize movimentos que fora, às vezes, ele não consegue, não permite. Além de um relaxamento muscular que também fora, às vezes, ele não tem, né? Não lhe permite. Então, realmente, a água para a criança com deficiência vai ajudar muito no desenvolvimento dela. Que bom, que bom. Nossa, é muita informação. Eu vou lembrando também que, né, como eu fui da área um pouquinho, um período da Legal. vida, então fica mais fácil também. E deixa eu fazer outra pergunta, né? Lógico que a gente está falando de desenvolvimento infantil, mas se por acaso, já falando, porque eu tenho também, eu não posso esquecer dessas outras crianças, da criança que às vezes vai começar a fazer a natação, vai com 12, 13, teve um trauma. Fica mais difícil dela aprender, ou melhor, não colocar na natação, melhor nem tentar. O que você sugere isso? Porque a gente também tem esses detalhes, sabe, daquelas brincadeiras de pai que joga a criança na piscina, entende? Que joga a criança na piscina. Aqui tem muito assim, jogar a criança no rio, que é pior, porque tem esse perigo, né? Rio, mar, tem mais perigo, né? Então, o que você sugere também? Porque são outras informações que eu também tenho as questões de clientes perguntando, então, para a gente já informar. O que você acha como profissional que é interessante para trabalhar com essa criança que já vem de trauma? Fundamental trabalhar, né? Seja o trauma que a gente tenha, é fundamental ser trabalhado, para que seja amenizado essa situação. Porque quando a gente tem um trauma, isso é uma marca que a gente tem no nosso cérebro, né? No sistema límbico, que é o emocional, né, da gente. Então, assim, no caso da água, é muito importante ele ser trabalhado, porque ele vai permitir com que também, além de ser retirado esse trauma, com que a criança, esse adolescente, ou até esse adulto, possa usufruir daquele ambiente que traz tantos benefícios como a gente já falou até agora, né? Então, tem que ser um atendimento específico do profissional com essa criança ou com esse adolescente, né? No sentido de entender como que foi esse processo, o que aconteceu durante esse processo, né? E aí sim ele vai determinar qual caminho vai seguir. Mas é muito importante. E isso a gente, por exemplo, uma criança que, se é pequeno, menor, né? Ele já pode tirar no próprio banho, ir trabalhando no próprio banho. E no caso do adolescente, aí vai ser isso que a gente falou, a capacidade do profissional de entender tudo isso, e sim, na aula tem total condições. O que é muito importante nesses casos quando você entra na água, você ativa tanto o sistema vestibular dentro do ouvido, né, da pessoa, que é o que é responsável pelo nosso equilíbrio, e o emocional que a gente tem lá no sistema límbico, a amígdala, que quando a gente se vê, a amígdala cerebral, né, quando a gente se vê em perigo, ela é ativada. Então, se também foram muitos anos de medo, né, muitos anos sendo jogado, sendo forçado a fazer atividade, essa amígdala, ela se tornou mais sensível. E ela, então, é mais reativa. Então, ou seja, quando você vai entrar com esse adolescente ou com esse adulto na água, você vai ter que ter muito mais cuidados com ele, tá? Para que dê segurança. Porque só o movimento de vai e vem da água já vai ele fazer com que ele fique mais tenso,
que é o que a gente falou. Vai ativar lá o labirinto dentro do ouvido, vai ativar o emocional, né, a amígdala, então ele vai ficar com mais medo ainda. Então, essa informação é muito importante para os pais respeitarem, não jogar as crianças. Auxiliar. Se ele não quer entrar na água, então, que ele faça um processo lá, que a criança sentada na borda da piscina, às vezes dando a mão, né? Às vezes até com a boia, ele junto ali, segurando, se ele realmente, puxa, ele tem medo, pai, ele não quer entrar, né? Mas nunca jogar uma criança, um adolescente, empurrar. Porque é o que você falou. Além de tudo, tem as questões dos perigos, né? No rio você tem pedra, você tem tronco, você pode bater a cabeça. Então, além da questão do trauma, é a questão de um possível afogamento também ou de um acidente, né? E na praia tem a corrente marítima também, que aí não tem é uma coisa que às vezes você não sabe. Lógico, aqui no Japão tem os locais que são demarcados, geralmente, né? Mas eu falo que nessa época de verão, apesar que com essa pandemia, na verdade, as praias ficaram fechadas. E aqui no Japão é assim, fechou, fechou. Eles colocam lá a cordinha, entende? Deixam ali e ninguém entra. E fica também aquela coisa de polícia, dando uma olhada, tal, e pedindo realmente para as pessoas não entrarem na água, entende? Mas quando... É que aqui o estádio de emergência no Japão é aquela coisa, é lei, né? Respeita, mas sempre tem um estrangeiro que às vezes burla, entende? Então, só pra gente tá lembrando que tem que ter esse cuidado também, né? Tá? Desculpa, tem a Lena que perguntou aqui se tem alguma publicação sobre esse trauma que a gente acabou falando, sobre, ela depois colocou sobre assunto trauma. Obrigada, viu? Você ia perguntar até qual tema, qual assunto, porque a gente está falando de tanta coisa, e ela perguntou se por um acaso tem uma publicação sobre trauma. Isso é muito bacana que eu tô até falando, porque tem a Nia aqui, que era engraçado que ela, uma vez a gente foi na piscina, e ela, na piscina tudo bem, mas no chuveiro ela falou que não consegue ficar com o olho fechado, porque ela teve um trauma na infância. Tá vendo? Então, se a água vem, né, Nia? Se a água vem no rosto, ela começa a se afogar de desespero. E eu falei para ela, meu, mas a gente tem que trabalhar. Mas na piscina ela consegue. Mas no chuveiro ela fechou o olho, ela falou que lembra a sensação, porque ela ficou fechada. Sabe naquelas piscinas que fecham? Ela ficou presa. Entende? Então, ela tem esse... Ela falou assim que tem trauma até hoje, que ela não consegue. Ela vai na piscina, mas tem tudo isso. Mas tem os clientes que têm filhos, que às vezes a gente vê, que sabe, aquela brincadeira estúpida de verão, entre família, aquele que bebeu um pouquinho mais e acaba fazendo isso com as crianças. Então, por isso que eu já estou perguntando para auxiliar esses pais saberem que o interessante é você colocar o seu filho na natação com um profissional qualificado para ele conseguir vencer esse trauma, né? Porque, que nem você falou, a gente está explicando que vai falar daqui a pouco é da sobrevivência. Isso é muito importante, né? Esse dado que você colocou são dois dados importantes aí, né, Kátia? Então, um, por exemplo, para ajudá-la aí, né, nessa questão do chuveiro. Quando ela fecha os olhos, realmente vai vir total essa imagem na cabeça dela, porque isso ficou gravado lá no hipocampo do cérebro dela, na memória. Então, é importante ela fazer um processo no banho dela gradativo, tá? De tentar ir mantendo essa cabeça para trás, evitar dar água no rosto, manter o olho aberto um pouquinho, né? Quando entrar o shampoo, ela tirar para trás e não deixar cair no rosto, porque quando ela fecha os olhos, cai toda a água no rosto dela, e aí vem aquele sabão até sair aquele shampoo, essa sensação é de afogamento mesmo, hein? Ela vai exatamente lembrar tudo que ela vivenciou, tá? Exatamente porque a gente está ativando lá a amígdala que a gente falou, né? Então ela vai ter a sensação do que fazer, de fugir ou de ficar, então aumenta o batimento cardíaco, dá sudorese, enfim, mais coisas ainda, né? Sim. Então, assim, é importante ela, nesse banho, trabalhar essa situação de não fechar os olhos, tá? Para que mantenha o consciente dela ali, fazer isso para trás, então isso vai ajudá-la. Se por acaso ela realmente não está conseguindo superar isso sozinha, é legal ela procurar um psicólogo. Existem técnicas hoje, né, de relaxamento, até de hipnose já tem, né, que realmente ajuda nisso no caso do adulto. Então, isso é importante ela estar trabalhando para esse bem-estar dela, tá? No caso que você falou dos pais que jogam, infelizmente,
os acidentes com os adolescentes e os adultos é muito grande por causa da bebida, como você colocou. Isso, e aí, não só afogamentos fatais, como não fatais com sequelas. Né? E, infelizmente, às vezes ele não morre afogado, mas ele fica com a sequela por causa disso. Tem até um vídeo que passou agora na internet, muito tempo aí, o pai que colocou o moleque adolescente subindo nos ombros, né? E para pular, o menino pulou e pulou para baixo. Simplesmente ele matou o pai, porque quebrou a cervical do pai. Então, é isso que a gente fala. Esses tipos de brincadeira com um adolescente, é muito importante o adulto estar supervisionando e ele não está entrando nessa brincadeira, né? Porque senão pode ocasionar esse tipo. Outros que estavam virando cambalhota na borda da piscina fazendo mortal e também bateu a lombar e a cervical na borda, ficou tetraplégico. Então, é isso que a gente está falando. Essas pequenas não, né? Grandes brincadeiras inconsequentes, que na hora realmente são divertidas, são legais, mas que elas podem trazer sérios prejuízos. E às vezes, como a gente falou, não é fatal, mas vai ficar com uma sequela para o resto da vida. Né? Vai ser lá uma pessoa, infelizmente, com uma deficiência, que ele vai sofrer o resto da vida dele por uma brincadeira, por uma bebida, ou por um momento que ele quis mostrar que ele era corajoso, que isso acontece muito com os adolescentes. Então, é importante o pai ter essa consciência, quer dizer, ele não pode entrar no mesmo jogo que o adolescente. É importante a gente entender que o adolescente, ele perde o senso crítico na idade, na adolescência, por causa das mudanças químicas hormonais dele. Então, quem vai ter que ser a cabeça pensante na adolescência vai ser o adulto, tá? Sim. É muito maluco a gente falar isso, né? Mas é até importante você estar falando isso e colocando aqui um pouco no Japão, que na fase de adolescente, aqui, as pessoas aqui é assim, tá? Uma criança vai para a escola, nem a primeira série, você já vai sozinho, Sandra. Da sua casa até a escola sozinho, tá? Vai, eu vi uma matéria, aquela muito correntinha, legal. sabe? Que um vai saindo de uma casa, vai indo para outra, e eles vão indo, a criança vai andando. E eles ficam muito independentes aqui no Japão, de certa forma. Então, às vezes, na adolescência, tem crianças que estão saindo com os amigos e os pais não sabem aonde. Então, isso é importante que eu falo aqui nessa live, porque se tiver uma mãe ou se tiver um adolescente vendo e que é interessante ele prestar atenção nisso, né? Nesses riscos que ele pode correr nessas brincadeiras. Então, lembrar que não misturar bebida às vezes, porque por mais seja proibido, a gente sabe, né? Na época de adolescência, todo mundo quer fazer tudo que é arriscado e tudo que não pode, tudo que é contra a regra, né? E sempre tem alguém, que eu falo, da gente ser aquela pessoa que tem o pé no chão, sabe? Que vai ficar ali sem beber nada, observando qualquer coisa para chamar atenção, porque sempre tem que ter essa pessoa, acho que no grupo desses adolescentes, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E eu falo que quando a gente aprende a nadar, na verdade, quando a gente é nadador ou aprende a nadar, a gente não é o primeiro, na verdade não é o nadador o primeiro a fazer a bagunça, geralmente, porque ele sabe os riscos, sabe o que pode acontecer, mas pode ser que também venha aquele menino ou menina que se sinta mais como que fala, com mais vaidade de falar, capacidade, eu sei nadar, capacidade, vaidade, que na verdade eu falo que é vaidade, né? Porque é uma pura vaidade. Você achar que você sabe nadar, então você vai ter mais controle numa brincadeira. Não tem como você ter. Então, também para ficar essa conversa aqui, para as pessoas estarem gravando, que é muito importante, não só o adulto, mas o adolescente também está escutando isso, porque às vezes as lives acontecem e sempre aparece um ou outro, e isso é importante do adolescente que você está escutando aqui, lembrar, tá o seu grupinho fazendo bagunça? Não precisa entrar junto. Você pode estar, mas não na bagunça em si. Fica ali alerta, porque se acontecer alguma coisa, alguém vai ter que ligar para um adulto, alguém vai ter que chamar a emergência, alguém vai ter que chamar o socorro, né? Então, é bom sempre a gente estar em alerta nisso, né? E aqui, como eles ficam um pouquinho mais soltos, por isso dessa informação. Não, e quando a gente fala na questão de afogamento, de segurança aquática, é sempre bom lembrar isso, né? Que existem a que a gente chama das 3 etapas, né? Com várias camadas. Então, por exemplo, a gente tem aí a primeira, que é o ambiente, né? Como que está esse ambiente? Está sendo adequado? Então, as condições da piscina,
né? Elas estão realmente fechadas, ela está fechada para uma criança não poder pular, né, a grade dela da idade, então a grade ser na vertical e não poder escalar, né, direitinho. O ralo anti-aprisionamento, que é importante ver nos locais que vai, porque se ele está nadando, isso é onde acontece muito acidente. O ralo de aspiração da piscina, ele suga. E aí, às vezes, não tem como sair, porque se ele não for anti-aprisionamento, mesmo que você desligue o motor, o cabelo vai ficar preso, né? E aí você tem que ir com a tesoura. Então, esse tempo que ele vai ficar lá é onde pode ser fatal ou com a sequela que a gente falou grave, né? Então, são várias situações que você tem que observar na piscina ou na praia, como você falou, tá tendo a corrente de retorno, né, de puxar para dentro, então não entrar ali, né? No rio, como a gente estava falando, o que eles adoram fazer de pular de altura, de cabeça, né, em pedras embaixo. Então, tudo isso realmente é uma aventura, mas que essa aventura pode ter um custo muito alto. E outra situação é aquilo que a gente fala, o saber nadar não te capacita totalmente, 100% de segurança. A gente já teve nadador olímpico que morreu afogado, porque foi se desafiar na piscina lá em apneia, em distância sozinho, não tinha ninguém supervisionando, ele apagou embaixo da água e ficou. Então, é importante sempre que você está no ambiente aquático, ter um adulto supervisionando. Tá? Independente se é adulto ou se é criança que está na água, sempre tem que ter alguém supervisionando. E o que saber fazer na terceira etapa que a gente fala, a camada é o que fazer se acontecer um acidente, né? Já saber na ponta da língua o número de socorro para chamar, né, do seu local aí, saber fazer um RCP, uma reanimação cardiorrespiratória, se souber. Então, como agir? Isso é muito importante, porque o quanto antes agir, menos sequela vai ficar na pessoa que teve o acidente, né? Então, no adolescente, e não só adolescente, né, que a gente falou, tanto a criança como adolescente como adulto, sempre ter um adulto são, como você falou, né, um responsável por aquele ambiente, porque normalmente em churrasco, em festa, o que mais acontece é que todo mundo acha que está todo mundo olhando e ninguém está olhando, né? Então, a gente é só jogar aí na internet, no Google, e vai ver lá quantos acidentes tem por dia. Morre uma criança por dia. De 1 a 14 anos, um por dia que morre, tá? De afogamento. Então, olha só que absurdo. Né? Então, é só para a gente ver que é assustador. De 1 a 4 anos é a segunda causa de morte. De 5 a 14 é a terceira causa de morte. E de 15 a 24 é a quarta causa de morte. Né? Então, é muito alto o número de afogamento. Só que as pessoas ainda acham que não, né? Que ele está lá, está todo mundo olhando e pronto. E não. E aí, quando vê lá, uma criança já está lá afundada ou afogada, né? E infelizmente a gente chama de socorro e já é tarde demais por uma bebida a mais, infelizmente. Nossa, isso é verdade. Nossa, eu não sabia desse índice aí do Brasil, não. É alto, né? Não, isso é mundial, não é do Brasil. Mundial? Sério? Mundial, tá? Tanto é que são 235 mil mortes no mundo por ano de afogamentos, tá? Só que isso ainda é subestimado. Eles creem que vai de 5 a 10 vezes mais que isso, porque mais de 40% só dos países que têm esse controle que consegue fazer essa estatística. E a maior parte, e outros 60% não. Então, infelizmente, esse número ainda é subestimado. Então, o número no mundo é altíssimo de afogamento. Temos uma redução já grande devido às campanhas de informação, né, de conscientização, mas ainda o número é muito grande. A gente pode conseguir reduzir isso aí tendo esta consciência, né, de que não é porque eu sei nadar que eu posso fazer o que eu quero, né, porque nadar é uma coisa, competência aquática é outra, né, então isso é diferente. A gente precisa entender, numa situação adversa, que é diferente, um barco virou em cima de você, você caiu, como que você vai, né? Uma pessoa caiu em cima de você, eu mesmo já tive na praia uma pessoa rolando em cima de mim numa onda, né? Ela não sabia nadar, quis ir para o fundo, e aí quando veio a onda, ela perdeu o controle, e aí eu estava lá brincando, veio em cima de mim e eu fiquei rolando embaixo da água, na areia. Se eu não tivesse o meu controle emocional, né, se eu não tivesse toda a técnica, eu tinha ido junto com ele, né? Porque ficou um bom tempo rolando em cima de mim na praia, na água. Então, é isso que a gente está falando. Não é porque eu sei nadar que eu tenho competência aquática
para saber lidar com toda a situação adversa. Então, nas aulas de natação, é legal isso também os profissionais trabalharem, né? E o pai ter essa noção, que não é só saber nadar também. Isso vai tornar a criança mais segura, mas não existe 100% de segurança. Obrigada de você estar falando isso, que é outro eu estava esperando se você ia tocar nisso ou não. Que é muito importante para o pai escutar, que eu sempre falo isso. Porque aqui, às vezes, não só aqui, né? Mas eu creio que o mundo, as pessoas acham que tudo é responsabilidade do professor. Não, não é. Então, isso que você está colocando é importantíssimo para o pai entender que não é porque ele fez natação que ele pode ser destemido num rio, numa praia, entende? Ou mesmo numa piscina, na brincadeira. Isso é muito importante para os pais escutarem, ainda mais quem está aqui. Por quê? Porque às vezes acha que o filho está fazendo natação e assim, é muito engraçado que eu vejo aqui que a criança está fazendo natação, a criança vai de touca, de óculos, aqui no Japão é assim, tá? Touca, óculos e vai para o rio, para a praia, entende? Acha que é o mesmo ambiente seguro da água parada da piscina. Sim. E não é. E fora que aqui tem muito aquelas boias, sabe? Não é boia de braço, não. Sabe aquelas tipo donuts, que parece o donuts? Sim. Ou aqueles tipo, como fala? Banana boat, colchãozinho, isso. colchão, E o pessoal leva pra praia achando que tá tudo bem. E é um perigo da criança rolar, que nem você falou, achando que como ela está adaptada à natação, ela vai estar segura acontecendo isso na praia, ou no rio, ou no lago, entende? E as pessoas, então, que bom que você falou isso, ó, o pai tem que prestar atenção que o filho, né, por causa disso, que ele vai saber. Porque senão aqui o pai já leva o filho assim, meu filho tá em natação, vou levar ele de óculos, tá de touquinha, tá perfeito, ó, já sabe, entende? E isso é muito importante, tá tendo essa informação também. Obrigada, viu, Sandra? Não, e esse detalhe que você está falando é legal até para eles saberem. Então, por exemplo, os pais aí que estão trabalhando essas crianças na própria piscina, ele mesmo também, dele trabalhar na criança na piscina sem a touca e sem o óculos. Isso já faz parte no Brasil do processo, sim, né? Cabelo quando é. Isso, Isso a gente já fez até uma campanha aqui no Brasil que nós trouxemos em 2011, que era a maior aula de natação no mundo, né? Que acontece. Desde 2011, ela acontece todo ano, exatamente para chamar a atenção da sociedade. E com isso, a gente conseguiu trazer para o mercado da natação infantil, né, o INAT, essas informações, do quanto era importante trabalhar isso tudo nas aulas de natação. Então, de tirar touca, de tirar óculos, de nadar com roupa, né, se ele cair na piscina com roupa, como que ele saber se desvencilhar e voltar para a borda, né? Porque tem o peso, tem o custo da roupa, do peso da roupa, né? E é o que você falou, você nadar de óculos e touca é uma coisa, você tirar é outra. E também não só isso, né? Na piscina é tudo claro, é tudo limpa a água. E você vai para o mar, você vai para a praia, você vai para o rio, você não enxerga nada, mesmo que você esteja de óculos. Então, aí vem aquele desespero, né, daquela situação, você perde o controle emocional. Então, é o que você falou, né? É importante estar trabalhando essas vivências para chegar lá na praia, ele não ficar só de touca e óculos nas brincadeiras, né? Ele pode até ir de touca e óculos, mas ele saber que não é a mesma condição. Então, isso tudo, nas aulas de natação hoje em dia, muito no Brasil principalmente, está sendo trabalhado essas questões que a gente chama de competência aquática. Então, dentro da aula de natação, existe essa parte de competência aquática para que o pai aprenda isso e para que as crianças também entendam isso. Então, é o que a gente fala, uma criança consciente vai ser um adulto consciente. Sempre, né? Com certeza. Exemplo disso é o tal do Japão na educação de vocês na limpeza, né? Sim, Que eles limpam a escola, tudo isso, né? Não joga lixo no chão. Então, isso se vende desde criança. Se os pais ensinam isso, se a escola ensina isso, a criança aprende. A mesma coisa as condutas de segurança aquática. Se ele entende que ele não pode empurrar o amigo, que ele não pode pular em cima do amigo, né? Que ele não pode se desafiar nos locais porque para querer se mostrar, ele vai, então, se tornar um adulto consciente. Então, isso faz parte das aulas de hoje. Todas as escolas, os profissionais que se atualizam no Brasil, né, realmente, a grande maioria já está trabalhando esse tipo de conduta. Mas tenho certeza que você tem o seu dedinho ali, né, por causa dessa parte da educação infantil, que você está colocando desenvolvimento infantil das crianças.
Vai fazer, com certeza. É o pensamento, não tem como. Já colocando aqui o que você colocou, que é muito importante dessa limpeza, que é o que eu sempre falo para os pais aqui. Os pais esquecem que os filhos entrarem em escola japonesa é sério mesmo. Você lava, a criança aprende a servir também a merenda, ele que serve, ele tem que lavar os pratinhos, limpar o banheiro. Só que às vezes ele chega em casa, o que o papai faz? Não, filho, deixa que a mamãe faz tudo. E essa criança começa a ficar esperta. A gente chama aqui de ogamama. No Brasil é o quê? Como que é o ogamama mesmo, Lê? Não é vagabunda, né? O que é? Mimada, folgada. É como se... É mais ou menos isso. Aquela... na verdade, é meio que vagabundinha. Corpo mole. Corpo mole. Por quê? Porque já viu que a mãe vai fazer tudo. Então, ela aprendeu tudo na escola. E eu falo, gente, mães, eu falo aqui, mães, vocês se sobrecarregam porque vocês querem. Como? Por quê? Porque seu filho entrou na escola japonesa, ele aprendeu que ele vai limpar, que ele tem o tempo, que ele vai organizar. Chega em casa, você não deixa ele fazer nada, porque ele é uma criança. Não, divide as tarefas, entende? Então, os pais de estrangeiros aqui, os estrangeiros acabam prejudicando um pouquinho em relação aos seus filhos por causa disso, por causa dessa falta, por causa da falta da consciência, acabou aqui essa luz, né? Por causa da falta dessa consciência, sabe, de colocar para a criança que ela precisa manter, que nem você falou. Se ela tem consciência, ela vai fazer. Só que como que criança é esperta, e você sabe disso, que você trabalha muito com criança, e fala, gente, a criança é muito inteligente, ela sabe manipular os pais. Então, o que acontece? Geralmente a criança chega aqui, viu que o pai não fez isso, faz o quê? Começa, não, eu não vou fazer mais. Então, na escola, ele é maravilhoso, faz certinho, porque lá ele tem que fazer. Porque todo mundo faz. Só que chega em casa, o que ele faz? Nada. E aí também não ajuda, entende? Por quê? Porque o pai acostumou ele mal. Isso que é o ruim. Então, com certeza, uma criança consciente, ela vai ser mais consciente, mas ela às vezes tem que ver qual o meio. Por isso que eu falo que o meio influencia demais. Total, né, Kátia? Total. Sim, porque se ele tem isso na escola, só que em casa, na família, não tem ninguém praticando, o que acontece? Ele fica esperto e fala, não vou precisar fazer. E ele vai se tornando esse adulto com jogo de cintura para manipular, porque ele não quer fazer. Ele não quer fazer uma limpeza. Você está entendendo? Mas, com certeza, isso que você explicou seria a base, que é uma criança consciente vai se tornar um adulto consciente. Mas aqui, as crianças estrangeiras são muito espertas. E como os pais têm pouco tempo de vivência, acaba deixando, sabe? Fazendo. Então, eu acho que até ótima isso que você está colocando, Kátia, até para a gente puxar esse ganchinho aí, que eu acho muito bem-vindo no sentido dos estrangeiros, que eu acho que é pela falta mesmo de persistência, né? Porque é o que a gente fala, você cria um monte, né, de filhos, mas educar não, educar você fica de cabelo em pé. Então, a criança, quando... Pois é, né? Então, quando a criança ela está aprendendo, ela vai te testar, como você colocou, se você vai fazer ou não. Se você deixa, ela vai ficar na boa, né? Ela não vai querer fazer. E aí, realmente, não tem um processo de aprendizado. Então, é o que eu falo, eu acho que, como você colocou aí, os estrangeiros, né? É muito pela falta mesmo de não querer ter trabalho, né? Não, essa hora deixa, faz o que você quer, vai, né? Do que realmente não fazer ele fazer, né? Porque ali vai dar trabalho dele supervisionar, dele ficar em cima, dele ver se está fazendo certo, né? Então, esse trabalho, eu falo que, infelizmente, muitos pais hoje, e isso tem acontecido muito no Brasil, terceiriza o trabalho, né? E não ensina o seu filho, não participa desse processo. E aí, infelizmente, essas crianças acabam realmente não aprendendo, não se tornando crianças conscientes das suas obrigações, então, dos seus deveres, né? E aí ela só acha que ela tem direito, ela não entende que ela tem que ter obrigação também. E isso é uma falha enorme na educação da criança, no processo formativo da criança, né? Então, puxa, ela está numa instituição que está dando tudo isso e depois o pai não valoriza, né? O pai não reforça esses conceitos, porque o aprendizado ele precisa ter reforço, né? Ele precisa ter repetição.
percepção, ele precisa ter a prática. Se não tem a Sim, prática depois, ele não não vai. se torna um aprendizado, né, efetivo. Então, infelizmente, esses pais não estão entendendo que eles estão fazendo um prejuízo para o desenvolvimento dessa criança, né? Obrigada de você estar falando isso, porque aqui no Japão tem muitas crianças que são diagnosticadas com autismo, sendo que elas não são, justamente por causa disso, pela essa falta de tempo e entender que isso é importante, de eu ficar ensinando, de eu ficar não é perdendo tempo, mas ganhando tempo fazendo esses processos, entende? Não só de regras que tem, de limpeza, de todas as coisas, para a criança, porque isso vai diferenciar. Então, as pessoas às vezes não estão entendendo isso. Eu falo isso do estrangeiro porque a carga horária de trabalho aqui, para quem não sabe, a média é 12 horas. Tá? Então, as pessoas às vezes acham que o Japão, não é isso, mas quem está de estrangeiros, está tendo esses subempregos aqui, trabalhando em fábricas, as pessoas não têm essa noção. Então, as pessoas só acham, a pessoa está vivendo no Japão, mas não sabe a vida que um brasileiro que está aqui vive. Então, são 12 horas de trabalho, entende? Numa fábrica, repetitivo. Então, e assim, você não pode ter iniciativa. Então, as pessoas ficam automatizadas aqui, entende? Porque você está acostumado a fazer a mesma coisa. E eu sempre falo isso, gente, você trabalha numa fábrica, você tem que sair da fábrica e lembrar que você é outra pessoa. Porque senão você vive assim a sua vida toda aqui. Só a mesma coisa, a repetição, sabe? E aí você também não tem essa disposição, porque vai te dar trabalho ensinar para o seu filho, sabe? Sim. Não, ou faça agora, me auxilia nisso. Então isso é muito importante, que nem a Sheila colocou aqui, os pais precisam se esforçar na importância, né, na infância, para a construção de adultos conscientes, com certeza. E outra aqui, isso também ocorre pela culpa, também Valéria colocando. Então, já colocando isso, eu sei que é cansativo. Quem trabalha aqui, Sandra, é cansativo o trabalho. Mas se os pais não colocarem esse esforço a mais, eles vão fazer com que o futuro dos seus filhos seja, como que eu vou falar, que na verdade não vai ter um futuro. Que já está acontecendo muitas pessoas aqui com 20 e poucos anos que entraram em estado de depressivo, que não tem autoconfiança e que não trabalham. Os pais com 50 e poucos anos e eles morando com os pais sem trabalhar. Eu não sei se aí no Brasil chega a ter isso, mas aqui está tendo bastante casos assim, porque simplesmente não teve sabe, esses detalhes de você perder um pouco do seu tempo para focar nesse desenvolvimento infantil. E isso que você está falando, eu acho que é um comportamento, infelizmente, mundial que a gente tem visto, tá? Realmente dos pais, exatamente, eu acho que ele vem pela essa ausência dos pais, pelo cansaço hoje, que todo mundo está geral, né? De tanta carga de trabalho, e ele esqueceu o papel de pais e mães, né? Dos pais. Eu acho que isso é um resgate muito sério que a gente vai ter que fazer na família, né? A relação da família, esse tempo da família que hoje não se tem mais, né? É o trabalho, leva para a escola, traz da escola, já está dormindo, já acorda, já vai para a escola, é o trabalho, e é isso que você falou, é uma repetição disso tudo, e falta aquele tempo de sentar todo mundo, de conversar, né? Desde o pequenininho, de colocar a criança no colo e contar uma história para ela, né? Até o adolescente de sentar na mesa e conversar. Todo mundo comer junto. Hoje é cada um no seu quarto com o celular. Rede social, né? Isso. Exato. E o que vem acontecendo, aumentando muito, são as mães cuidando dos bebês com o celular na mão. Porque aquela mulher que parou de trabalhar e também vive só para criança, acaba se sentindo isolada. E aí ela vê que o celular é uma forma dela se comunicar de novo, e aí ela dá comida no celular, ela dá de mamar no celular, e ela não olha para essa criança. Então, a autoestima dessa criança vai ficando cada vez menor, né? E isso vai depois refletir lá na frente. É aquilo que a gente falou, tudo que você fizer na infância vai refletir lá na frente. Então, isso vem no caso que você falou depois até de suicídio, né? Vem no caso de depressão, que está aumentando muito. Inclusive, já tem estudos mostrando que o maior número de mortes em 2030 vai ser por doenças mentais. Até então é cardíaca e a partir de 2030 vão ser mentais, doenças mentais, que vai ser o número 1 de mortes.
Então, por quê? Exatamente porque a gente vê uma sociedade mundial doente emocionalmente, tá? E socialmente, né? Exato, porque ela não tem mais família. É o que a gente fala. Você vive no celular, você vive para o trabalho e não tem mais a família. A criança não tem mais a mãe, o pai ali que senta, que dá o banho, que dá o alimento, que conversa com ela. A gente sabe que é desgastante. É só ver os nossos pais, eles fizeram isso, né? Por que que nós não podemos fazer isso? Então, tudo bem, teve pai que falhou, nós também, que teve uma educação muito radical ou muito liberal, mas é isso que a gente tem que entender, que o extremo não é legal, nem o radicalismo e nem a liberdade demais, é o meio termo sempre, né? Isso, Então, equilíbrio. tudo isso é importante. A gente tem que ter o equilíbrio na alimentação, no sono, né? Na Sim, parte de relaxamento, você fala mais que sim, no é emocional, não sumidade tem aí como. escutando Sim. tudo isso, né, Kátia? E não, então, nas suas falas aí é bem explicando isso. Então, o que a gente vai ter que resgatar e os pais vão ter que resgatar é essa realmente relação com a criança e com a família. Colocando Senão a só um gente vai ponto, continuar. com certeza, que é o que eu falo, que a gente, o foco nosso aqui da Natural é trabalhar com a família. Por isso dessas informações que a gente está trazendo, mais sejam super profissionais gabaritados, mas o foco ainda continua sendo família, porque quando você tem informação, você vai atrás. É o que eu sempre falo. Eu gosto de pôr a pulguinha atrás da orelha das pessoas, aquele pontinho de interrogação, para ela começar a se questionar, porque quem questiona vai atrás. Né? Quem está com dúvida vai buscar. Agora, quem acha que sabe tudo, não, ele vai ficar na mesmice. Mas até colocando um detalhe que é muito importante, Sandra, que eu falo que essa pandemia, ela não veio por acaso. É que as pessoas não entenderam isso, mas a pandemia veio justamente para tentar unir essa família, para trazer essa família de volta para casa e de volta para você sentar à mesa, conversar, olho no olho desta família, não fora. Só que está todo mundo tão conectado fora que as pessoas não têm paciência e não se toleram da sua própria casa. Exato. Por isso que também teve aumento de violência doméstica nessa história de pandemia, divórcios teve também, e também em relação disso da criança, dos pais não suportarem seus filhos. Nem seus filhos, seus pais, nem as esposas, seus maridos, e assim vice-versa. Mas, na verdade, essa pandemia veio para tentar unir mais essa família. Só que a maioria das pessoas não entenderam porque a intolerância já está tão grande, a insatisfação está tão grande, por isso que ninguém consegue ter um equilíbrio. Porque, na verdade, eu falo, essa pandemia veio para unir mais a família. Por quê? A gente não pode sair, não poderia sair. Você tinha que estar convivendo com aquela pessoa que fica o dia inteiro trabalhando e que ela vai estar hoje na sua casa, que você vai ter que conviver com ela, você vai ter que conviver com seus filhos. Eu lembro que na minha época de infância, não sei se você teve isso, Sandra, minha mãe, ela fazia muitas coisas assim, tipo, de brincadeira, com cadeira, com coberta, sabe? Tinha aquela coisa da cabaninha, de que você falou da importância de se contar uma história, de estar sentado na mesa, não tinha, lógico que na época não tinha celular, mas não tinha TV na hora da refeição, na minha família. Exato, na minha também não. Era a hora que era olho no olho, conversa para saber como que cada um estava. Entende? Eu tenho 40, esse ano eu faço 45, não sou tão, né? Mas era uma fase que eu falo que as pessoas ainda tinham esse contato. Hoje a gente vê as pessoas, tá todo mundo com seu celular. Até o menininho, às vezes, de 4 anos, já tem, aquele menininho de 4 anos já tá com o seu celular na mão. E Sim. cada um tá no restaurante junto, mas cada um no seu foco. No desenho, a mãe nisso, o pai naquilo, o outro irmão naquilo. Ninguém conversando. Então, aí que a gente entra, que eu creio que é o que eu falo sempre, que a gente, como profissional de educação física, que eu não sei como foi a sua chavinha além da natação para você estudar educação física, mas a minha, eu sempre falo que foi uma professora na escola, no período do ginásio, que falou, olha, você tem facilidade à ginástica olímpica. Mas, além de falar isso, ela, na verdade, eu fui no clube, não fui fazer ginástica olímpica, fui nadar no final, porque a ginástica olímpica estava parada e a natação estava ativa, e eu fui nadar e ali me apaixonei, né? Mas o que acontece? Ela olhava para cada aluno, porque o professor de educação física tem essa facilidade de sentar e conversar. Enquanto o professor de sala de aulas está tão preocupado em manter e dar matéria,
que ele às vezes não percebe por que, que ele é gordinho, por que, que aquele aluno está com os roxos no braço, por que, que ele está roendo muito unha. Ele não está preocupado. Agora, o professor de educação física, ele pode esse olhar. Por isso que eu vou fazer educação física. Porque quando essa minha professora deu esse, sabe, esse toque de, não só para mim, como para outra que era mais gordinha, ó, tá acontecendo alguma coisa, sabe? Chegou para conversar, eu falei, uau, que bacana, eu quero ser isso. Eu quero ser esse professor que vai conseguir perceber o que está acontecendo para dar um conforto para aquela criança, que às vezes não tem com quem falar, ou o adulto para desabafar o que está acontecendo. Então, a minha visão da educação física foi um pouco diferente, acho que da maioria, entende? E como eu também tenho uma tia que é deficiente, eu falava, nossa, se eu souber lidar com uma criança aí na educação física que tem mais essa coisa mais lúdica do que ser um fisioterapeuta, não que o fisioterapeuta não tenha, mas na educação física a gente vê essa coisa mais lúdica, eu vou conseguir ser uma boa mãe, porque se meu filho nascer deficiente, eu vou saber lidar com ele, não vou ficar naquele desespero, entende? Então foi por isso que eu fui fazer educação física, Sandra, por causa que eu tive esse olhar e falei, não, que bacana se eu for diferente, se eu fizer diferente, entende? E eu falo muito isso, que a gente tem essa facilidade de às vezes ver aquela criança que hoje está meio agressiva, mas por quê? O que aconteceu? Sim. Às vezes o pai não tá tão acostumado já com aquele filho agressivo que ele acha que tá normal. Que é uma coisa que eu sempre falo aqui dando aula de aromaterapia. O que está acontecendo? Geralmente as alunas falam, não está acontecendo nada, Kátia, do nada meu filho ficou todo de garganta. E eu falo, aconteceu alguma coisa. Não, então até esse olhar também para si e para sua casa é importante. Por isso que eu falo, gente, todo mundo fala mal da pandemia. Sim, é uma doença, mas começa a tirar as coisas boas. Vamos potencializar para as coisas boas. Porque aí a gente não vai ficar tão insatisfeito, tão... Oh, céu, oh, luosa, reclamando de tudo. Porque insatisfação, o mundo já está cheio. Mas se a gente começar a potencializar coisas boas, começar a tirar as coisas boas disso, a gente vai começar até a ser um pouco mais feliz, sabe? Porque as pessoas estão reclamando demais. Entende? Desculpa a gente ter entrado para isso, mas acho que também é importante estar falando esse detalhinho que dá uma diferença. Não, eu acho assim, Kátia, que até o que você está colocando, se a gente parar para refletir, a grande maioria, eu pelo menos penso assim, que não se suportou nessa pandemia, já eram aquelas famílias que já vinham com esse tipo de comportamento anterior e que simplesmente agora acentuou, né? Porque ele já não vinha com harmonia, ou seja, era aquilo, é isso que a gente falou, mecânico, né? De trabalhar, de pegar o filho, de não sei o quê, não tinha essa relação. E quando ele teve que descobrir quem era aquele filho, ou aquele marido, ou aquela esposa, é onde deu o problema. Porque, na realidade, ele não conhecia aquele ser que estava com ele mais, né? Porque ele não dava mais essa atenção que a gente está falando, não tinha mais esse afeto na família, não tinha mais afeto nessa relação. Era uma relação muito mecânica. E aí, isso que aconteceu, quando ele teve que conviver no dia a dia, né, de lidar com essas tarefas do dia, lidar com o trabalho, lidar com a coisa de escola, realmente pirou, porque não sabia fazer isso, não fazia isso, né, não supervisionava essa lição, não via como essa criança estava na escola. É aquilo que a gente falou, terceirizou isso o tempo todo, né, e quando teve que executar a função, realmente pira, né, porque não sabe como fazer e não tem noção. Então, eu acho que assim, é o que você colocou, é um resgate, sim, familiar, é um resgate de relação, né? Tanto com os filhos, com o marido, com a esposa. E eu acho que quem realmente trabalhava um pouquinho isso, consegue até fazer esse resgate. Quem não trabalhava nada, às vezes é porque a relação já desgastou tanto que vai ter que realmente ter até auxílio de psicólogo, né? Porque a relação desgastou tanto que realmente está difícil. E todo o seu trabalho que vocês fazem aí vem harmonizar também, às vezes, coisas que você não está percebendo, né? Então, a aromaterapia, acho que ela harmoniza muita coisa e coloca para fora alguns sentimentos que às vezes estão lá, né? Que você não está percebendo, que realmente completa tudo isso que a gente colocou. É o bem-estar geral, né? Não é o bem-estar só físico, é o emocional, é o cognitivo, né? E o físico. São os três aí. É uma tríade aí que fica abraçada, né?
Só ler aqui da Sheila, porque ela está colocando o depoimento dela, isso é importante. A Sheila colocou aqui, né? Fiz uma opção muito difícil para mim quando os meus filhos nasceram. Cuidar e educar meus filhos e agora estou voltando para o mercado de trabalho. Minha família é meu grande projeto. Hoje conheço meus filhos no olhar, o fruto da minha convivência na infância. Na pandemia, muitos se encontraram estranhos do seu próprio lar. Com certeza, Sheila. E eu vou falar que aqui muitas mulheres, na verdade, aqui no Japão, muitas mulheres param de trabalhar para ficar com seus filhos também em casa. Só que o que acontece é isso que a Sandra falou, o cansaço, sabe, de você... você tá sozinha, você esquece que nem eu falo. Aqui a gente tem uma diferença muito grande, gente, para quem não sabe. O Japão, tem muita gente que tá aqui e não sabe falar Nihongo, não sabe falar japonês. E aí onde você mora, às vezes não tem nenhum brasileiro. E você acabou de parir, tem um filho, e seu marido está trabalhando nos turnos loucos, e você está sozinha. Então, ela vai para onde? Para o celular? Ela vai para a internet. Entende? Só que aí, ela muitas vezes está o quê? Só ali na internet para passar o tempo, e ela também não está tendo nem disposição para dar para o filho. Por quê? Porque ao mesmo tempo ela está, às vezes, se vendo numa frustração, sabe? Que ela está tendo, e aí ela não consegue fazer nada para esse filho. Por mais que ela esteja com eles, ela não está ao mesmo tempo. Por quê? Porque o emocional dela não está bem. Então, eu sempre explico isso. Então, eu vejo que muitas mulheres também se dedicam aos seus filhos, principalmente as mulheres fazem mais isso, de se dedicar. Por quê? Outro detalhe que tem no Japão que muita gente não sabe, a mulher ganha menos. Ela pode trabalhar igual ou a mais, ela ganha menos que o homem. Este ano, que começou alguns lugares, equivaler um pouquinho, sabe? Equiparar os valores de homem e mulher. Mas normal, mulher ganha menos. Não sei se chega uns 300, 200, 300 ienes. Mais ou menos. É uma boa diferencinha no final do mês. Dá uma boa diferença que ganha menos por hora do homem. Então, por isso que aí sempre a mulher que para de trabalhar porque ela ganha menos, porque o homem não pode parar de trabalhar, porque ele que sustenta a casa e o salário dele vai ser maior. Então, essas mães acabam ficando mesmo em casa. E aí tem esses processos. Por isso que as lives também vieram para informar essas mães, entende? Justamente para quê? Para conseguir entender essas informações da natação para essa criança, qual a importância, que a gente também trouxe a Val na quarta-feira, não sei se ficou sabendo, a Val veio quarta-feira falando sobre ginástica laboral e eu expliquei que aqui é um pouco diferente. Então, às vezes a gente tem uma visão do Brasil ou do Japão que é um pouco diferente do que a maioria acredita que seja, que é só aquele país de primeiro mundo, entende? Só Tóquio, que o pessoal fala Tóquio, Nagoya, Osaka, né? Que são os grandes centros, e esquece do resto, entende? O resto. Então, que é a grande maioria, o resto é a grande maioria, que são o interior, que é onde também os estrangeiros estão trabalhando, que às vezes não tem muita... às vezes só tem as hataques que falam as plantações, entende? Não tem muita, às vezes, comércio perto, tem lugares que são grandes empresas que não tem nada. Agora que começou a ter coisinhas assim, tipo, mais próxima, que é mercado, mas bem longe, mas não tem, às vezes, tanta coisa fácil para a pessoa ter. Então, ela fica realmente no meio do mato. Então, você imagina, você vai, não tem contato nenhum, você não sabe falar, e, além de tudo, você não tem nada para você espairecer, entendeu? Então, é difícil. Então, a vida no Japão não é tão simples como as pessoas pensam. Eu tenho que falar que eu sou privilegiada porque eu trabalho com o que eu amo, desde que eu cheguei aqui. Mas, às vezes, não são todas as pessoas que fazem isso, entende? Então, tem a parte emocional que pesa muito. E se a gente não trouxer essas informações para as pessoas que estão estagnadas, você imagina, né? Fica mais ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente é um ser sociável e quando você fica isolado, você pira, que é o que aconteceu com muita gente agora na pandemia, né? O fato de não ter a relação com o outro, as pessoas viram o quanto é importante essa relação, né? Então, até no caso da natação também é mais uma vantagem, né? Que a criança tem a relação, é o momento da mãe ou do pai que leva também, ou dele estar dentro da água ou ele estar fora, é o momento dele também se relacionar. Então, entra esse fator também, né? E aí é como você colocou, aquele que está lá isolado, que não tem essa possibilidade, ele entender os riscos que corre,
né? Se ele vai para um rio, se ele vai para uma praia. Então, ele entendendo esses riscos, isso tudo facilita na questão da segurança. Então, realmente, essas lives que você tem feito acabam sendo lives educacionais, né? Que orientam as pessoas no dia a dia dela, né? Isso Como é o ela viver objetivo. melhor. Mas a diferença é que eu trago, como você, profissionais de gabarito internacional, para orientar as pessoas, né? Porque é isso que a gente está mostrando, porque senão é o que eu falo sempre. Quando você traz um profissional, tem um porquê. As pessoas também vão começar a buscar esse profissional. Então, ele vai atrás de mais informação porque ele viu, não, ele não é uma pessoa que está começando no mercado, não desfazendo de quem está começando, né? Porque todo mundo tem que começar. Mas quando você tem uma experiência e você já está falando disso, justamente para as pessoas terem mais essa certeza, você vai confiante para fazer uma atividade ou para colocar o seu filho, porque você viu que, não, essa pessoa já tem tantos anos de experiência no mercado falando sobre desenvolvimento infantil. Então, isso facilita também para as pessoas estarem seguras da informação, né? Sim, e o legal disso tudo é a pessoa entender a importância, no caso nosso, né, hoje, principalmente, a gente está falando desse movimento, né? Não só a natação, mas a importância de se movimentar, né? Ele já fica lá sentado, ou ele fazendo um trabalho, como você falou, 12 horas repetitivo, até que a Val colocou, né, aí na live de vocês, e ele entendeu o que isso tem de prejuízo no corpo dele, né? E que ele pode melhorar isso, que se ele fizer esses outros exercícios, se ele fizer essas atividades, ele vai melhorar o corpo dele e vai melhorar a mente e o emocional dele, né? É o que a Isso é o gente falou, não tem principal. como separar os três. É uma descarga hormonal que você dá, né? Então, é muito importante ele entender isso, os adultos entenderem isso. E no caso da criança, é a mesma coisa. Ela ficou confinada em casa. Ela fica maluca, ela tá com energia, é igual um cachorrinho, né? Pequenininho, bebê que fica confinado. Ele vai começar a destruir toda a casa, porque ele tá com muita energia. A criança, a mesma coisa, né? Sim. E aí entra o desequilíbrio emocional. Então, o movimento, o ser humano, ele foi feito para se movimentar. Já desde a época da caverna, né? Ele tinha que sair, ele andava muito para conquistar o seu alimento, comia pouco e andava muito para conquistar o alimento. Por isso que ele não era gordo, né? E hoje é o contrário. Se come tanta porcaria, né? Come muito mais do que necessita. Sim. Então engorda, vem as doenças também, né? Enfim, você viu como a gente piorou a nossa qualidade de vida ao invés de melhorar, se a gente não tem a consciência. Sim, Né? E porque a quando você tem a tecnologia faz consciência, não. isso. A tecnologia faz isso. A gente quer tantas coisas tecnológicas, mas a tecnologia faz isso também. Entende? Faz a gente ficar mais sedentário, a gente deixar de fazer, às vezes, atividade, que a gente fala, não, vou fazer isso. Quando você vai ver, passou o tempo que você está lá onde? Você está na internet, você está mexendo na tecnologia, você está desenhando, fazendo alguma coisa, e quando você viu, o tempo passou. E aí você não fez nada, porque já está na hora de se levantar para fazer outra coisa. Então, isso também é muito ruim. Com certeza tem que ter atividade mesmo, as pessoas terem mais consciência para isso, né? Então, Sim, sem dúvida. gente, as pessoas estão colocando aí, obrigada também pelos comentários. Eu creio que, primeiramente, eu estou assim, muito feliz com a presença da Sandra, porque muito querida a Sandra, e também das informações que ela trazer aqui para a comunidade latina que está aqui no Japão, porque é muito importante você ter colocado todos esses aspectos e também da gente estar falando realmente dessa parte social, que as pessoas entenderem que o nosso objetivo é isso. Gente, um palestrante internacional, vocês acham que é barato? Ela está doando o tempo dela gratuito, viu, gente? Tá? Então, isso é uma coisa que eu falo, a Val também está doando tempo. O pessoal que está vindo, a gente vai ter o João Douglas falando no final do mês também sobre lesões. Então, eu falo, são profissionais super gabaritados, que graças a Deus são meus amigos, eu falo, que são, graças a Deus são os meus amigos, são 17 anos longe, esse ano 18, mas que estão aí me auxiliando nessa informação para a comunidade aqui no Japão, viu? Ai, que legal, colocou aqui, referência maravilhosa, natação para bebês. Olha, todo mundo sua fã, viu, Sandra, aqui. Acho que tem bastante gente aqui que conhece já o seu trabalho também, né? Tá? Que legal, obrigada, então, gente. Sandra, tem mais alguma coisa que acho que você tem que colocar, alguma informação que eu não te perguntei que você queria colocar, alguma coisa? Acho que não, acho que a gente abordou, né, todos os aspectos do desenvolvimento da criança, a questão da segurança aquática, né, que não é só saber nadar, ter essas competências aquáticas, mas principalmente a supervisão, tanto para a criança quanto o adulto, e sempre lembrar que a brincadeira vai poder ter o risco, né? Então, que brinquem,
mas que brinquem com segurança, que brinquem sem o álcool no meio, no caso dos adolescentes e adultos, né, para ter consciência exatamente do que está fazendo, e que todo mundo possa ter uma vida mais equilibrada, né? Sem tanta internet, como a gente falou, sem tanto acesso do celular, mas que possa ter esse equilíbrio no sono, na alimentação, na atividade física, né? Para ter esse equilíbrio emocional que você tem ajudado tanta gente a se encontrar aí, que vive numa situação diferenciada, que você vem ajudando o pessoal a encontrar. Então, só agradecer e parabenizar pelo teu lindo trabalho aí, Kátia. Isso, eu que agradeço, viu? Sandra, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por todas as informações. Lembrando aqui, gente, quem quiser, só seguir a Sandra aqui no Instagram. Lá no o seu tem Linktree ou já tem o seu tem o site para a pessoa entrar? Perdão, entrar no site. Ah, tá. Uma pessoa Então já que... tem mas está no link ali no seu perfil. Desculpa que teve um problema aqui. Tá. Se tá no seu perfil, se entrar no site do INAT, né, www.inat.com.br, ele tem várias informações e pode baixar um monte de material, inclusive de segurança aquática, tudo gratuito lá. Ok. Então, para as pessoas saberem, então vai lá no Instagram da Sandra, tem lá já tem o site, entra lá, baixa as informações para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento. Eu sempre falo isso, não é que você precisa ser profissional de educação física, mas nada como você ter informação para orientar cada vez mais a sua família, tá? Então, isso vai ajudar bastante. Então, é justamente isso que eu estou falando isso para a comunidade. Gente, você não precisa ser profissional de educação física, mas lá baixa, dá uma lida para você ter uma noção das coisas, para você poder dar mais informação para sua família e para os seus filhos, tá? Então, Sandra, obrigado. Beijo, a gente se fala depois para eu saber como você tá, tudo direitinho, mas muitíssimo obrigado por você ter participado, viu? Amei, amei, amei. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kátia. Um beijo enorme para você e todo mundo aí que participou com a gente. Obrigado. Tá? Muito obrigada. Tchau, Só vou pedir para você fechar, que eu vou dar um recadinho só fechando aqui a live, claro. Tá bom? Então tá, claro, muito obrigada, Sandra. Deu uma travadinha aqui, acho que está parando. Não sei se está saindo, se ainda está a live aqui, que a Sandra está rodando. Eu não sei se vocês estão aí ainda. Mas colocando assim, gente, obrigada para todo mundo que participou. Lembrando que na segunda-feira a gente tem live de profissões, falando com a Michele. Ela vai estar explicando a profissão dela, que é auxiliando o autônomo. Como que é o tema mesmo, para eu falar certinho? Ela vai estar auxiliando a abrir o seu negócio, como você pode legalizar o seu negócio aqui no Japão. Então, gente, as nossas lives são para informar a nossa comunidade, seja ela para profissionais em relação a você ter noção do que você quer fazer. O nosso trabalho aqui não é só na fábrica, você tem outras opções para aprender, para vivenciar e para se profissionalizar, tá? Então, a gente vai estar falando na segunda-feira, às 8 horas, aqui no Japão, às 20 horas, vai ter live com a Michele, falando sobre o trabalho dela, que é uma assessoria, tá? Para como você legalizar o seu trabalho. É isso, né? Como legalizar o seu trabalho autônomo no Japão. Então, você que é autônomo aqui no Japão, você quer legalizar o seu trabalho, você quer trabalhar com isso, vem conhecer um pouquinho a história da Michele na segunda-feira. E na sexta-feira a gente vai estar fazendo uma live só de como abrir o seu negócio, como legalizar o seu negócio também com a Michele, tá? E todo mundo que está aqui, muito obrigado que participou, falando da Sandra. Gente, Sandrinha é o máximo, né? Então, muito obrigado para todo mundo que veio através da Sandra também conhecer um pouquinho aqui. Lógico, não me apresentei no início porque o objetivo era falando da Sandra, mas, gente, quem quiser seguir um pouquinho o nosso canal, é sobre aromaterapia e qualidade de vida. Sejam bem-vindos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigada.